Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a ameaça de prisão do Felipe Martins que o Alexandre de Moraes soltou agora, dia 7. Lembrando que dia 9, depois de amanhã, é a data para o Felipe Martins fazer a audiência no processo lá nos Estados Unidos que apura a possível falsificação da entrada dele lá nos Estados Unidos. A gente falou sobre isso alguns dias atrás. Esse processo está andando lá e esse processo pode atingir muita gente, vocês sabem disso, né? E aí, agora, do nada, absolutamente do nada, o Alexandre de Moraes multa o Felipe Martins em R$ 20 mil por um post que aconteceu há 6 meses atrás, lá em Ponta Grossa, um post que não era na rede social dele, mas um post antigo. Por que multou ele agora? E ameaçou prisão aqui, ó. Deu 24 horas de prazo para que o ex-assessor de Bolsonaro explique o teor do conteúdo da publicação do advogado Sebastião Coelho. Ora, se quem fez a publicação foi o Sebastião Coelho, quem tem que explicar o teor da publicação é o Sebastião Coelho. O Felipe Martins meramente aparece na publicação do Sebastião Coelho, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o que está aparecendo aqui para mim claramente é que isso é uma ameaça ao Felipe Martins. Felipe Martins, tome cuidado com o que você vai falar com os americanos, porque você sabe que a qualquer momento eu posso desencavar qualquer coisa que aconteceu na sua história e posso te prender de novo. Cuidado com o que você vai falar com os americanos lá, porque se os americanos vierem atrás de mim, eu vou usar minha força contra você. Coisa de mafioso, tá mais do que claro. Por que isso? Porque o caso aconteceu há 6 meses atrás. Quando o Daniel Silveira descumpriu, ou segundo diz o Alexandre de Moraes, teria descumprido as medidas lá da condicional dele, em 24 horas o Alexandre de Moraes botou o cara na cadeia de novo, não teve essa. Agora com o Felipe Martins não teve nada, não, né? E de fato, porque não foi, ele não descumpriu nenhuma medida protetiva, tá? Como o Daniel Silveira também não descumpriu nenhuma medida protetiva. Mas no final das contas, chama a atenção que só agora, 6 meses depois, ele desencava esse fato às vésperas da audiência com a Justiça dos Estados Unidos. Aqui, ó. A Justiça dos Estados Unidos vai ser dia 9, agora a audiência dele. Hoje ele multou, pediu explicação em 24 horas e disse que se não gostar da explicação, prende ele antes disso. Ou seja, é possível até que o Felipe Martins seja proibido de participar da audiência da Justiça americana por uma prisão do Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui, que, cara, isso é um absurdo, bicho. O Alexandre de Moraes está descontrolado, só pode. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Zeitgeist 2099 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já tinha dado essa notícia alguns dias atrás. A Justiça dos Estados Unidos marcou para o dia 9 de abril, conhecido como depois de amanhã, quarta-feira agora, a audiência da ação que aponta a fraude da entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Eu já expliquei para vocês que essa ação tem um potencial atômico sobre o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque alguém falsificou. Está mais do que claro que alguém falsificou essa entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. E pode ter sido alguém lá da imigração americana, pode ter sido alguém lá do governo americano mesmo. Mas seja lá quem foi que fez isso, está em maus lençóis, porque o governo americano, vocês sabem, é muito sensível com esse negócio de falsificação e processo de imigração. Ao contrário do Brasil, que não, a gente não tem um problema de imigração aqui. Até vem de vez em quando uns americanos aqui para o Brasil, uns europeus aqui para o Brasil, mas é meia dúzia de gato pingado. Os americanos têm problema de imigração. A quantidade de brasileiro que quer ir para os Estados Unidos é enorme, né? Eles têm muita sensibilidade com isso. Então eles vão identificar quem fez essa falsificação. Não sei se foi alguém lá dos Estados Unidos, se foi alguém do Brasil usando alguma ferramenta. O que foi que eles fizeram para falsificar essa entrada do Felipe Martins? O que a gente sabe é que claramente é falsificada essa entrada. Então isso vai gerar um problema enorme que pode respingar no Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a gente não sabe quem é que mandou esse negócio, né? Lembra da situação? O Alexandre de Moraes não tinha nada contra o Bolsonaro. Ele queria inventar um golpe contra Bolsonaro. Ele conseguiu pegar o Mauro Cid por questão de falsificação de vacina, aí ameaçou o pai do Mauro Cid, a esposa do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid, ameaçou de prisão todo mundo para conseguir uma delação premiada do Mauro Cid. Só que só tinha isso, e era muito frágil. Aí ele queria ir atrás do Felipe Martins, ele achou que ia conseguir do Felipe Martins um acordo de delação premiada também similar ao do Mauro Cid, e com isso, né, também explorar. Agora temos duas declarações, temos duas delações premiadas acusando o Bolsonaro de golpe, não sei o que lá, né?
E aí, só que ele precisava ter um motivo para prender o Felipe Martins, e não tinha motivo nenhum, porque o Felipe Martins nunca fez nada de errado. Aí inventaram essa história da possível entrada dele lá nos Estados Unidos, e a gente já falou para vocês que isso saiu através do Guilherme Amado, da Metrópolis, né, que saiu com esse negócio que tinha um registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, e não sei o que lá. E aí ninguém sabe como é que surgiu, porque esse primeiro registro estava com o nome dele escrito errado e o passaporte escrito errado. Como que aconteceu um erro tão primário da pessoa entrar nos Estados Unidos com o passaporte, tá o número do passaporte errado, o nome dele errado? Claramente alguém que não sabia direito o nome dele, coisa dele, pegou os dados ali, fez uma busca na internet, sei lá, botou o dado ali para falsificar o caso e ter um motivo para prisão. Aí o pior é que depois, algumas semanas depois, corrigiram as informações no sistema americano. Passou a estar o nome correto do Felipe Martins e o número de passaporte correto dele. Ué, que história é essa? Como é que muda um registro no sistema americano assim? Como é que você faz uma mudança e corrige um problema desse? Uma coisa que é passada, né? Então, assim, muito estranha essa história toda. Que teve alguma coisa séria, que teve fraude, teve. Aonde que foi essa fraude? Se foi feita por brasileiros, se foi feita por americanos, a gente não sabe. O potencial desse negócio é um potencial atômico. Quem que pegarem com isso, se for americano ou brasileiro, vão puxar a corda e tá arriscado no final dessa corda tá o Alexandre de Moraes, porque tempo que mandou esse troço. Precisamos achar alguma coisa contra o Felipe Martins. E aí, né, a justiça marcou a audiência, a primeira audiência que o Felipe Martins vai dar a versão dele para a justiça americana sobre o que aconteceu. Está marcado no dia 9 de abril, evidentemente será ouvido à distância, porque ele não pode sair do Brasil, é uma das medidas cautelares, ele não pode sair nem de Ponta Grossa, onde ele está morando agora, ele está proibido de sair lá da comarca, então ele vai ter que fazer isso à distância. Só que mesmo ele prestando esse depoimento à distância, isso é crítico para o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, o que eu imagino que ele está fazendo aqui, ele está ameaçando o Felipe Martins, olha só, toma cuidado com o que tu vai falar para a justiça americana, tá bom? Se essa coisa pegar para mim, você morre junto, né? É coisa de mafioso mesmo, só pode ser isso. Porque aqui, ó, ele multou ele em 20 mil reais por post com advogado. Peraí, mas quem postou a coisa foi o advogado dele, não foi? Ele não tem nada a ver com isso. O advogado, aqui, ó, o post é esse daqui, ó. O doutor Sebastião Coelho, né, que é o advogado do Felipe Martins. O Felipe Martins sequer fala alguma coisa, ele vem aqui, ó, vim acompanhar mais uma etapa do absurdo que é o comparecimento semanal no fórum. O Felipe Martins, uma das medidas que ele tem, toda semana ele tem que se apresentar lá no fórum e assinar um termo, dizer que estava lá, né? E o advogado dele está reclamando, mas foi o advogado que falou, o Felipe Martins não falou nada, né? Aqui, ó, tem uma outra postagem aqui também dele falando aqui, ó, ele mais uma vez assinando a presença lá no fórum de Ponta Grossa e coisa e tal, toda semana tá aqui com o advogado. É uma dor de cabeça isso, que você tem que ir no fórum, tem que pegar crachá, tem que entrar, tem que ir lá no cartório, tem que o pessoal fazer as coisas, sempre tem fila nessas coisas, sempre tem demora. É um saco esse tipo de coisa, né? E desnecessário, pra quê? Você tem a telemetria do celular, o cara tá usando tornozeleira eletrônica, se ele tentar fugir, ele vai ser pego de qualquer forma. É só uma maldade do Alexandre de Moraes, uma medida absurda para um cara que não fez nada. Até o motivo pelo qual ele foi preso foi desmascarado, não teve nada nisso daí, né? Ou seja, uma perseguição absurda contra o Felipe Martins. Por quê? Porque ele não quis assinar delação premiada, não quis comprometer o Bolsonaro, não quis mentir, tal como o Mauro Cid acabou sendo forçado lá pela Polícia Federal, né? Isso tudo aqui, ó, 25 semanas, ou seja, 6 meses que tem esses posts aqui, ó. Que tem esses posts aqui, 24 semanas, ou seja, 6 meses que tem isso daqui. Aí agora o Alexandre de Moraes vai fazer essa multa e vai ameaçar, ele deu prazo de 24 horas para que o Felipe Martins explique o teor do conteúdo publicado pelo Sebastião Coelho. Ué, é o Sebastião Coelho que tem que explicar, foi o Sebastião Coelho que fez o post, né? O Felipe Martins apareceu ali no post, ele não fez nada, ele não tem interesse nenhum nisso. O que está mais do que óbvio nessa história? A chantagem do Alexandre de Moraes, coisa de mafioso, ameaçando o Felipe Martins abertamente, porque vai ter audiência agora. E mais do que isso, pode ser que ele mande prender. Ele falou aqui, ó, se não se explicar em 24 horas, que pode ser preso, não sei o que lá. Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai prender o Felipe Martins de novo. Por quê? Porque, caraca, imagina a situação, né? Já tá o pessoal americano investigando os abusos do Alexandre de Moraes aqui. Aí o Alexandre de Moraes faz um negócio desse de mandar prender o cara às vésperas dele prestar depoimento para a justiça americana, e ia ficar muito na cara que o Alexandre de Moraes tem culpa no cartório. Tá querendo, ele sabe que quando começarem a puxar essa cordinha lá de quem falsificou o registro lá nos Estados Unidos, vai chegar em alguém da PF, vai sair da PF, vai chegar aonde? Vai chegar no Alexandre de Moraes. Ou seja, no final das contas, ele quer evitar esse processo, né? Só que
o que ele está querendo fazer aqui, assim, eu não sei o que ele vai fazer, pode ser que ele prenda o Felipe Martins amanhã, eu acho pouco provável. Eu acho que o que ele está querendo fazer é assustar o Felipe Martins, é dar o recado, olha, toma cuidado com o que tu vai falar, porque qualquer coisa, eu te boto, eu não tenho critério nenhum, acabou a justiça no país, não existe mais lei aqui, não existe mais devido processo legal, o que eu mando é o que vale, e se eu não gostar do que tu falou para a polícia americana, eu vou te botar na cadeia de novo. É a ameaça que estão fazendo para o Felipe Martins. Um absurdo? É um absurdo, mas é claramente isso que está acontecendo. Por que o Alexandre de Moraes agora, depois de 6 meses, esse post aqui, só 6 meses atrás, agora, a véspera da audiência do Felipe Martins, às vésperas da audiência dele com a justiça americana, o pessoal relembra desse caso, né? Evidentemente que é uma ameaça que estão fazendo ao Felipe Martins nesse caso, e o caso do Felipe Martins inteiro é um absurdo completo, eu já falei sobre isso em outros vídeos, não tem lógica nenhuma as acusações que fizeram contra ele, não tem lógica nenhuma ele ter sido preso preventivamente por causa disso daqui, porque mesmo que tivesse o registro de entrada lá nos Estados Unidos, tinha evidências enormes de que ele estava no Brasil, então, caramba, que história foi essa? Claramente foi uma pesca probatória para tentar conseguir alguma coisa contra Bolsonaro e não conseguiram, e estão chateados com o Felipe Martins e estão agora morrendo de medo, porque estão vendo que essa coisa vai andar. E eu falo para vocês, muita gente, o Alexandre de Moraes vai estar meio tranquilo, porque ele está vendo a quantidade de lambança que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, está vendo que o Trump rapidamente vai perder apoio popular por lá, não vai conseguir bater muito no Brasil. E eu estou chegando a essa conclusão também, tá? Eu estou achando que o Trump não vai ter muito poder de conseguir avançar as coisas aqui no Brasil, tal o desgaste que ele está comprando de graça lá nos Estados Unidos com essas medidas de tarifa e medidas contra a Ucrânia e esse monte de lambança que ele tem feito por lá. Mas isso não muda o fato de que a justiça americana é extremamente institucional. E esse crime de falsificação de registros lá, isso é uma coisa seríssima. Independe de ser republicano, democrata, quem quer que seja que vai apurar esse tipo de coisa, evidentemente que isso vai continuar andando lá nos Estados Unidos. Esse caso continua tendo um potencial explosivo. E isso explica o pavor do Alexandre de Moraes, explica o medo que ele está dessa audiência do Felipe Martins agora, quarta-feira. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.